Olha, em um mundo onde tudo muda a todo momento, a única certeza que a gente parece ter é da incerteza econômica, não é mesmo? E aí fica a pergunta: como proteger o nosso patrimônio nesse cenário? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma estratégia que é, olha, fundamental, a reserva de valor. Vamos descobrir juntos como essa ferramenta pode ser o verdadeiro escudo que os seus investimentos precisam. Para isso, nosso papo de hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, a gente vai entender o problema do risco. Depois, vamos apresentar a reserva de valor como a solução. Aí, vamos comparar os dois gigantes, ouro e Bitcoin. Na sequência, decifrar o segredo da correlação e, por fim, aprender a montar uma defesa financeira na prática. Então, vamos lá! Bom, para começar, vamos encarar os fatos. O mercado financeiro hoje está mais volátil do que nunca. E entender os riscos que essa volatilidade toda traz é o primeiro passo, o mais crucial, para a gente conseguir construir uma proteção que seja realmente sólida. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O dinheiro da gente está realmente seguro? Porque num mundo com tantas variáveis em jogo, até aqueles que eram considerados os portos seguros tradicionais podem acabar balançando. E que variáveis são essas? É aqui que mora o perigo do que os especialistas chamam de risco sistêmico. Pensa só, crises financeiras, tensões geopolíticas lá do outro lado do mundo, inflação subindo, tudo isso cria um efeito dominó. E, de repente, até ativos que não tinham nada a ver um com o outro começam a cair juntos. É exatamente nessas horas que aquela diversificação mais tradicional pode acabar falhando. E os gatilhos para essa bagunça toda estão por toda parte, né? Conflitos internacionais, guerras comerciais, mudanças bruscas nas taxas de juros, enfim, essa instabilidade toda faz com que os investidores corram para buscar um refúgio, um lugar seguro. E é justamente essa solução que a gente vai explorar agora. Então tá, se o cenário é de incerteza, como a gente responde a isso? A resposta está num conceito econômico bem clássico, mas que, olha, nunca foi tão relevante quanto agora: a reserva de valor. É muito importante a gente entender isso aqui. O objetivo de uma reserva de valor não é dar lucro rápido, é preservar. Pensa nela como se fosse a âncora de um navio no meio da tempestade. É o que vai garantir que o seu poder de compra continue ali, intacto, não importa o tamanho da onda que venha. Mas calma lá, não é qualquer ativo que serve para essa função, não. Uma boa reserva de valor precisa ter umas características bem específicas. Primeiro, tem que ser durável, tipo ouro, que sobrevive milênios. Segundo, tem que ser escasso para que não dê para simplesmente criar mais do nada e desvalorizar. E claro, tem que ter uma aceitação social, ser fácil de transportar e negociar. A estabilidade também é super importante, embora alguns ativos mais novos estejam meio que desafiando essa ideia. E é isso que nos leva direto para a grande batalha da nossa era. De um lado, aquele ativo que tem sido o porto seguro da humanidade por séculos. Do outro, o desafiante digital que promete ser o futuro da reserva de valor. Vamos lá. De um lado, a gente tem o ouro, tradição, história milenar, estabilidade comprovada, algo físico que dá para tocar. Do outro lado, o Bitcoin, pura tecnologia e inovação. É mais volátil? Sim, sem dúvida. Mas o grande trunfo dele é a escassez matemática programada. Nunca jamais vão existir mais de 21 milhões de unidades e o fato de que ele não é controlado por nenhum governo ou banco. E essa citação que está na tela, ela captura um momento decisivo. Durante a crise bancária de 2023, a gente viu isso na prática. Enquanto o sistema financeiro tradicional tremia na base, o Bitcoin se valorizou, seguindo um caminho muito, mas muito parecido com o do ouro. Foi um verdadeiro teste de fogo que acabou fortalecendo, e muito, a tese dele como o ouro digital. E aí, essa análise está ajudando a ligar os pontos? Se a resposta for sim, que tal dar aquela força? Deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque assim a gente sabe que esse conteúdo é relevante e continua produzindo mais análises como essa. Beleza, a gente já entendeu o problema, a solução e os principais ativos. Mas o verdadeiro segredo, a mágica, está em como combinar eles. E para isso, a gente precisa falar de um conceito que é a chave de tudo: a correlação. Falando de um jeito bem simples, a correlação mede se dois investimentos sobem e descem juntos ou se eles se movem em direções opostas, como num espelho. Entender isso é o que separa uma diversificação qualquer de uma diversificação que realmente funciona e protege uma carteira de investimentos. Olha só como funciona. Se uma carteira só tem ativos com correlação positiva, quando um cai, adivinha? Todos os outros caem junto. O risco vai lá para cima. O ideal, então, é buscar ativos com correlação baixa, ou, o cenário perfeito, negativa. Porque aí, quando uma parte dos investimentos está em baixa, a outra está em alta, e uma coisa acaba equilibrando a outra. Para a gente visualizar isso melhor,
Dá uma olhada nesse exemplo. O gráfico mostra essa ligação fortíssima entre o preço do minério de ferro e as ações da Vale. As linhas andam quase em sincronia perfeita. Quando o minério sobe, a ação tende a subir junto. Isso, pessoal, é a definição de correlação positiva. E aqui está a grande lição de hoje. Diversificação de verdade não é sobre ter um monte de ativos diferentes. É sobre a qualidade dessa mistura. É sobre combinar ativos que se comportam de maneiras diferentes um do outro, criando, assim, um portfólio que se equilibra sozinho e consegue resistir melhor às turbulências. Certo. Então vamos para a parte final, a parte prática. Como é que a gente pega tudo isso que a gente conversou e transforma numa estratégia de verdade? Como montar essa tal defesa financeira? Aqui a gente tem um exemplo bem concreto, uma estratégia já estruturada. Uma carteira de reserva de valor que combina 75% em ouro e 25% em Bitcoin. Mas por que essa combinação especificamente? A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. É unir o melhor dos dois mundos. O ouro entra com a base sólida, a estabilidade de um ativo que tem séculos de história. Já o Bitcoin adiciona aquele potencial de crescimento, a inovação de um ativo digital que está sendo cada vez mais reconhecido como uma reserva de valor moderna. Então, para a gente amarrar tudo o que foi dito hoje, a incerteza econômica virou a nova regra do jogo. A reserva de valor é a grande ferramenta para proteger o poder de compra. O ouro é o pilar da estabilidade. O Bitcoin é o desafiante com um potencial gigantesco. E o segredo para combinar tudo isso da melhor forma é a baixa correlação entre eles. Pessoal, muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa análise até o final. Eu espero de verdade que tenha sido útil para ajudar a organizar as ideias sobre como proteger um patrimônio. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão. Na opinião de vocês, onde é que está o futuro da reserva de valor? Vai continuar sendo ouro? Será que o Bitcoin vai dominar esse espaço? Ou quem sabe vai surgir algo totalmente novo? Eu quero muito saber o que todo mundo pensa. Deixem as ideias nos comentários. Bora continuar essa conversa por lá.